Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 304. Hoje vamos ler o capítulo 7 de 2 Macabeus, Sabedoria, capítulos 3 e 4 e Provérbios 24, versículos de 27 a 29. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los em qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, assim sempre que sair o episódio você vai receber uma notificação. Como eu disse, é o dia 304 e, aliás, eu queria deixar avisado que, ontem nós vimos o martírio de Eleazar e a história de como ele preferiu a morte a abandonar as leis de seus antepassados, a lei de Deus. E hoje vamos ter uma outra história de martírio de uma mãe com seus 7 filhos. E, é uma parte bem pesada. É uma história linda e incrível sobre fidelidade. Mas tem umas descrições bem pesadas, então, só pra deixar avisado, porque eu sei que tem muita gente aqui que escuta o podcast com os filhos, né? Então, fica o aviso aí. Como eu disse, é o dia 304 e vamos ler 2 Macabeus capítulo 7, Sabedoria 3 e 4 e Provérbios 24, versículos de 27 a 29. O segundo livro de Macabeus, capítulo 7. Os 7 irmãos e sua mãe. Prenderam 7 irmãos com sua mãe. O rei os fez açoitar com chicotes e nervos para forçá-los a comer carne de porco, proibida pela lei. Um deles falou em nome dos demais. Que pretendes arrancar de nós? Estamos dispostos a morrer antes que transgredir a lei de nossos pais. Fora de si, o rei ordenou pôr no fogo assadeiras e caldeirões. Puseram-nas ao fogo imediatamente, e o rei ordenou que cortassem a língua do que havia falado em nome de todos, que lhe arrancassem o couro cabeludo e lhe amputassem as extremidades à vista dos outros irmãos e de sua mãe. Quando o rapaz já estava totalmente inutilizado, o rei mandou aplicar-lhe fogo e assá-lo. Ainda respirava. Enquanto se espalhava ao redor o cheiro da assadeira, os outros, com a mãe, se animavam entre si para morrer nobremente. O Senhor Deus nos contempla e de verdade se compadece de nós, conforme declarou Moisés no cântico de denúncia contra Israel. Ele se compadecerá de seus servos. Morto assim o primeiro, levaram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe os cabelos com a pele e lhe perguntavam se pensava comer, antes que o atormentassem membro por membro. Ele respondeu na língua materna: não comerei. Por isso também ele sofreu por sua vez o martírio como o primeiro. E estando para morrer, disse: tu, perverso, nos arrancas a vida presente. Mas quando tivermos morrido por sua lei, o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Depois se divertiam com o terceiro. Convidado a estender a língua, o fez logo e estendeu as mãos com grande coragem. E falou dignamente: de Deus as recebi, e por suas leis as desprezo. Espero recuperá-las do mesmo Deus. O rei e sua corte se assombraram da coragem com que o jovem desprezava os tormentos. Quando morreu este, torturaram de modo semelhante o quarto. E quando estava para morrer, disse: vale a pena morrer nas mãos dos homens, quando se espera que o próprio Deus nos ressuscitará. Tu, porém, não ressuscitarás para a vida. Depois pegaram o quinto e o atormentavam. Mas ele, olhando o rei, lhe disse: ainda que sejas um simples mortal, fazes o que queres porque tens poder sobre os homens. Mas não acredites que Deus tenha abandonado nossa nação. Espera um pouco, e logo verás como seu grande poder tortura a ti e a tua descendência. Depois deste levaram o sexto, e quando ia morrer, ele disse: não te enganes neciamente. Nós sofremos isso porque pecamos contra nosso Deus. Por isso ocorreram essas coisas estranhas. Não penses que irás ficar impune, tu que te atreveste a lutar contra Deus. Mas ninguém foi mais admirável e digno de recordação do que a mãe. Vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, suportou tudo com integridade, esperando no Senhor. Com nobre atitude, unindo com caráter viril
a ternura feminina, foi animando cada um, e dizia-lhes em sua língua: Eu não sei como aparecestes em meu seio. Eu não vos dei o alento, nem a vida, nem ordenei os elementos de vosso organismo. Foi o Criador do universo, aquele que modela a raça humana e determina a origem de tudo. Ele, com sua misericórdia, vos devolverá o alento e a vida, se agora vos sacrificais por sua lei. Antíoco creu que a mulher o desprezava e suspeitou que o estava insultando. Estava ainda mais novo, e o rei procurava convencê-lo, não só com palavras, mas jurava-lhe que se renegasse suas tradições, o tornaria rico e feliz. O teria como amigo e lhe daria algum cargo. Mas como o rapaz não lhe dava a menor atenção, o rei chamou a mãe e lhe rogava que aconselhasse o rapaz para o próprio bem. Tanto insistiu que a mãe concordou em convencer o filho. Inclinou-se para ele e, rindo-se do cruel tirano, falou assim em seu idioma: Meu filho, tem piedade de mim, que te carreguei 9 meses no seio, te amamentei e criei por 3 anos, e te alimentei até que te tornaste jovem. Meu filho, eu te suplico, olha o céu e a terra, presta atenção a tudo o que eles contêm, e verás que Deus criou tudo do nada, e a mesma origem tem o homem. Não temas esse carrasco, não desmereças teus irmãos, e aceita a morte. Assim, pela misericórdia de Deus, eu te recuperarei junto com eles. Estava ainda falando quando o rapaz disse: O que esperais? Não me submeto ao decreto real. Eu obedeço aos decretos da lei dada a nossos antepassados por meio de Moisés. Mas tu, que tramaste todo tipo de crimes contra os hebreus, não escaparás das mãos de Deus. Pois nós sofremos por nossos pecados. E se o Deus vivo se irritou um momento para nos corrigir e educar, voltará a reconciliar-se com seus servos. Mas tu, ímpio, o homem mais criminoso de todos, não te ensoberbeças neciamente com vãs esperanças, enquanto levantas a mão contra os servos de Deus. Com efeito, ainda não escapaste da sentença de Deus, o vigilante todo-poderoso. Meus irmãos, depois de suportar agora uma dor passageira, já participam da promessa divina de uma vida eterna. Tu, porém, por sentença de Deus, pagarás a pena que tua soberba merece. Eu, assim como meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de meus pais, suplicando a Deus que se torne logo propício à minha raça, que tu tenhas de confessá-lo, entre tormentos e açoites, como o único Deus, e que a ira do Todo-Poderoso, que se abateu justamente sobre todo o meu povo, se detenha em mim e em meus irmãos. O rei, exasperado e não aguentando esse sarcasmo, tratou a este com crueldade ainda mais feroz do que aos outros. E esse rapaz morreu sem mancha, com total confiança no Senhor. A mãe morreu em último lugar, depois de seus filhos. Baste o que contei a propósito dos banquetes sacrificiais e a incrível crueldade do rei. O livro de Sabedoria, capítulo 3. Os justos estão em paz. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e o sofrimento não tocará neles. A gente insensata pensava que eles morriam, considerava seu trânsito como desgraça e como destruição sua partida do meio de nós, mas eles estão em paz. A gente esperava que fossem castigados, mas eles esperavam a imortalidade por completo. Sofreram pequenos castigos, receberão grandes favores, porque Deus os pôs à prova e os encontrou dignos de si. Provou-os como ouro no crisol, recebeu-os como sacrifício de holocausto. Na hora das contas, resplandecerão, como chispas que incendeiam o canavial. Governarão nações, submeterão povos, e o Senhor reinará sobre eles eternamente. Os que nele confiam compreenderão a verdade. Os fiéis a seu amor continuarão a seu lado, porque ele ama seus devotos, se compadece deles e olha por seus escolhidos. Os ímpios serão castigados por seus próprios raciocínios. Desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. Infeliz de quem despreza a sabedoria e a instrução. Vazia é sua esperança, inúteis seus afãs e suas obras. Nécias são suas mulheres, depravados seus filhos e maldita sua posteridade. Feliz a estéril e irrepreensível. Feliz a estéril e irrepreensível que desconhece a união pecaminosa. Obterá seu fruto no dia das contas.
E o eunuco que não cometeu delitos com as próprias mãos, nem teve maus desejos contra o Senhor. Por sua fidelidade, receberá favores extraordinários e uma porção cobiçável no templo do Senhor. Pois quem se afana pelo bem alcança frutos esplêndidos. A sensatez é tronco inalterável. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade, e a prole ilegítima desaparecerá. Se chegam a velhos, ninguém lhes faz caso. No fim, terão uma velhice vergonhosa. Se falecem antes, não terão esperança, nem quem os tranquilize no dia da sentença. O final da gente perversa é cruel. Capítulo 4. É melhor ser virtuoso, embora sem filhos. A virtude se perpetua na lembrança. Deus e os homens a conhecem. Presente, a imitam. Ausente, a deploram. Na eternidade, cingida a coroa, desfila triunfante, vitoriosa na prova de troféus bem limpos. A família inumerável dos ímpios não prosperará. É rebento bastardo, não enraizará profundamente, nem terá base firme. Ainda que por algum tempo seus ramos reverdeçam, como está mal assentado, o vento o sacudirá e os furacões o desenraizarão. Seus brotos tenros se quebrarão, seu fruto não prestará. Está verde para comer, não serve para nada. Pois os filhos que nascem de sonhos ilegais são testemunhas de acusação contra seus pais na hora do interrogatório. Amadureceu em poucos anos. O justo, embora morra prematuramente, terá descanso. Velhice venerável não são os muitos dias, nem se mede pelo número de anos. Cabelos brancos do homem são prudência, e idade avançada uma vida sem mancha. Agradou a Deus e Deus o amou. Vivia entre pecadores e Deus o levou. E o arrebatou para que a malícia não lhe pervertesse a consciência, para que a perfídia não seduzisse sua alma. A fascinação do vício obscurece a virtude. A vertigem da paixão perverte a mente sem malícia. Amadureceu em poucos anos, cumpriu muito tempo. Como sua alma era agradável a Deus, apressou-se em sair da maldade. A gente o vê e não o compreende. Não percebe isto, que ama seus escolhidos, se compadece deles e olha por seus devotos. O justo falecido condena os ímpios que ainda vivem, e uma juventude consumada velozmente. A velhice longa do perverso. A gente verá o fim do sábio e não compreenderá o que o Senhor queria dele, nem por que o pôs em segurança. Eles o olharão com desprezo, mas o Senhor rirá deles, e se converterão em cadáver sem honra, vergonha entre os mortos para sempre, pois os derrubará de ponta cabeça sem deixá-los falar. Os sacudirá nos alicerces e os arrasará até o fim. Viverão na dor e sua lembrança perecerá. Julgamento, comparecimento. Comparecerão assustados quando a recontagem de seus pecados e seus delitos os acusarão na cara. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículos de 27 a 29. Dispõe teus assuntos na rua e prepara-os no campo. Depois poderás construir casa. Não testemunhes sem motivo contra teu próximo. Não enganes com os lábios. Não digas, eu lhe farei o que me fez. Ele há de me pagar. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado pela fidelidade, pela tua fidelidade. Nos ajude a saber como ser fiéis a ti. Nos ajude a saber quando é hora de testemunhar por ti. Nos ajude a saber quando é hora de permanecer firmes. Nos ajude a saber quando é hora de declarar tua bondade e tuas grandes obras em nossas vidas todos os dias. Senhor Deus, às vezes é difícil saber como falar de ti, difícil saber quando permanecer firmes, difícil saber quando é hora de ficar quieto. Mas nos ajude a caminhar sabiamente e a viver na tua vontade. Nos ajude a sempre fazer tudo o que podemos para cumprir tua vontade em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, hoje foi meio que um dia para maiores de 13 anos, aqui no capítulo 7 de 2 Macabeus. Mas é um dos meus capítulos favoritos em Macabeus. Não por causa da tortura ou da violência, não é isso. Mas por causa da fidelidade, que é simplesmente incrível
né? A gente já falou sobre isso antes, mas em 1 Macabeus foca mais nas batalhas e aqui em 2 Macabeus nos testemunhos. 1 Macabeus fala bastante sobre guerreiros, né? E a gente vai ver isso em 2 Macabeus mais pra frente também. Mas até agora vemos que 1 Macabeus foca mais nos guerreiros e 2 Macabeus nas pessoas dando testemunho de sua fé. E isso é algo que é crucial. E, nossa, eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse testemunho desses 7 irmãos e sua mãe. Mas o testemunho deles não se trata só de serem fiéis à lei. Eu até falei sobre isso em uma homilia pouco tempo atrás. Dessa persistência e essa decisão deles de não vamos ceder de jeito nenhum. Porque pensa, aqui e ontem também com Eleazar, o negócio era só comer um pedaço de carne de porco, só isso. Come lá um pedaço de bacon e daí você pode voltar pra casa. É só isso, viola a lei só dessa vez e você pode voltar pra casa e pode passar o resto da sua vida sendo fiel ao Senhor. E essa é a tentação, né? Mas essa tentação foi absolutamente, totalmente rejeitada por esses homens e por sua mãe. Eu acho incrível demais que, acho que é o segundo irmão, que quando ele dá um passo à frente, falam pra ele, se você não comer, vamos arrancar seus membros um por um. Você vai comer? E ele responde na língua materna dele, não comerei. Ele vira pra eles e fala, não comerei. Simplesmente assim. E nossa, é incrível demais. Mas aqui não se trata apenas de fidelidade. Inclusive, essa é uma das coisas que precisamos prestar atenção aqui. Porque esses livros deuterocanônicos, eles nos dão uma grande parte da teologia cristã. Porque, bom, vocês devem ter notado que nos últimos 300 dias ou mais, a gente não viu muito sobre a vida após a morte. No judaísmo, eles não dão muita ênfase nisso, pelo menos não na época em que a Bíblia, o Antigo Testamento, estava sendo escrito, né? Não havia muita ênfase na vida após a morte. A ideia era que você ia para Sheol, né? O abismo, ou o lugar dos mortos. Mas nesses livros deuterocanônicos, Deus nos revela algo, que é a ressurreição dos mortos. Lembra que os fariseus e os saduceus eles tinham algumas diferenças? Uma dessas diferenças era que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e os saduceus não. Mas aqui, em Macabeus e em Sabedoria também, vemos essa proclamação de que sim, acreditamos na ressurreição dos mortos. Acreditamos na vida após a morte, o que não é enfatizado em muitos dos outros livros do Antigo Testamento. Então isso é revelado aqui, nesse momento em que cada um desses homens e sua mãe avançam com confiança e fé, porque eles sabem que esse não é o fim. E isso é muito importante para nós porque no nosso dia a dia, ao convivermos com as pessoas, podemos acabar vendo esse mundo, essa vida, como o único mundo e a única vida, ao invés de lembrar que não é assim. Essa vida, ela é real, sim. Esse mundo é real. E ele é bom, Deus o fez, é uma bênção para nós. Mas esse não é o único mundo. Essa não é a única vida. Na verdade, é quase como se estivéssemos em uma pré-vida. Que sim, é uma vida, ela é real, óbvio. Mas é como se fosse uma pré-vida, porque fomos feitos para esse mundo, mas não fomos feitos somente para esse mundo. Fomos feitos para esse mundo assim como um carro foi feito para a estrada, né? Que a estrada nos leva ao nosso destino. E esse mundo, que é um mundo bom, mas corrompido, não é o nosso lar, não é o nosso destino final. E isso é reiterado de novo e de novo, em 2 Macabeus e em Sabedoria. Agora, duas coisas que eu queria destacar rapidinho. Uma é sobre 2 Macabeus e a outra sobre Sabedoria. No final do capítulo 7 de 2 Macabeus tem essa passagem tão forte que, depois de todos os 7 filhos morrerem e sua mãe também, o último versículo 42, o autor, o narrador, diz lá: baste o que contei a propósito dos banquetes sacrificais e a incrível crueldade do rei. Ou seja, o autor está basicamente dizendo, já deu, né? Já deu para entender, já é o suficiente, eu não preciso descrever mais. Deixando bem claro que a gente não está falando dessas torturas porque é algo bom. Estamos falando delas para mostrar o testemunho dessas pessoas. E isso é tão forte porque dá para ver que foi algo que tocou o autor. E assim, eu espero que nós, como ouvintes, leitores e estudiosos da palavra de Deus, também sejamos tocados. Tipo, eu entendi. Não precisa mais descrever outras mortes extremamente tristes e violentas. Agora, em Sabedoria. Nossa, pessoal, no capítulo 3, diz lá: a vida dos justos está nas mãos de Deus, e o sofrimento não tocará neles. A gente insensata pensava que eles morriam, e isso aqui é tão importante. Essa é uma das minhas leituras favoritas para quando eu participo de funerais. Se a família me pergunta o que você recomenda para a leitura do Antigo Testamento, eu digo:
capítulo 3 de Sabedoria. E eu vou ler de novo porque vale muito a pena meditar sobre ele, porque é uma mensagem muito poderosa, não só sobre como nós cristãos vemos a morte, mas também como vemos a participação de Deus nesse processo. Diz lá: a vida dos justos está nas mãos de Deus, né? Dos justos que morreram. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e o sofrimento não tocará neles. A gente insensata pensava que eles morriam, né? As pessoas que enxergam o mundo como se fosse um único mundo, a gente insensata pensava que eles morriam. Considerava seu trânsito como desgraça e como destruição sua partida do meio de nós, mas eles estão em paz. A gente pensava que fossem castigados, mas eles esperavam a imortalidade por completo. Sofreram pequenos castigos, receberão grandes favores, porque Deus os pôs à prova e os encontrou dignos de si. Provou-os como ouro no crisol, recebeu-os como sacrifício de holocausto. Na hora das contas, resplanderão como chispas que incendeiam um canavial. Governarão nações, submeterão povos, e o Senhor reinará sobre eles eternamente. E isso nossa, é muito, muito importante, porque fala da esperança que temos como cristãos, fala sobre a nossa esperança da vida eterna, e também fala sobre um processo de purificação. E a gente vai ver isso ainda mais quando chegarmos ao capítulo 12 de 2 Macabeus, sobre esse processo de purificação após a morte, que nós, católicos e ortodoxos, chamamos de purgatório, né? Um lugar de purificação. Basicamente, é a ideia de que existem coisas às quais nossos corações estão apegados nessa vida e que não podemos levar esse apego para a vida eterna. E assim, há esse processo de purificação onde Deus nos permite ficarmos prontos para o céu. Que nem diz lá: provou-os como ouro no crisol, recebeu-os como sacrifício de holocausto. Na hora das contas, resplanderão como chispas que incendeiam um canavial. É todo esse conceito de purificação, né? Daí mais tarde fala mais sobre essa questão da morte e de como nós devemos enxergá-la como cristãos. Porque no Antigo Testamento, quando fala de bênçãos, normalmente está se referindo a ter muitos filhos ou a uma vida longa. Essas coisas eram vistas como sinais de que você era uma pessoa abençoada. E, claro, essas coisas não deixam de ser bênçãos, né? Inclusive, eu acho que na nossa cultura, as pessoas perderam um pouco essa ideia de enxergar os filhos como bênçãos. Muitos pais acabam enxergando as crianças como gastos a mais, né? Mas a verdade é que elas são, sim, bênçãos. Assim como ter uma vida longa também é uma bênção. No entanto, quando comparado à eternidade, à imortalidade, à ressurreição dos mortos, o capítulo 3 nos diz: feliz a estéril e irrepreensível que desconhece a união pecaminosa. Basicamente está dizendo que mesmo uma mulher que não tem filhos, ela é abençoada se for justa, se for virtuosa. E o versículo 14 que diz: e o eunuco que não cometeu delitos com as próprias mãos. E de novo, pensa lá na cultura do Antigo Testamento, na cultura judaica. Alguém que fosse eunuco, alguém que fosse incapaz de ter filhos, seria visto como uma pessoa de segunda classe. Inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que um eunuco não poderia nem participar totalmente do culto no templo. Porém, vemos aqui a palavra de Deus dizendo: feliz também é o eunuco que não cometeu delitos com as próprias mãos, nem teve maus desejos contra o Senhor. Por sua fidelidade receberá favores extraordinários e uma porção cobiçável no templo do Senhor. E esse é o tipo de coisa, é o tipo de sabedoria que acabamos não ouvindo quando não temos esse livro no nosso cânon. Acabamos perdendo muito da sabedoria de Deus, da palavra inspirada por Ele. Nossa! Perdão, eu acabo me empolgando, mas é que realmente é uma grande bênção para nós. E daí continua lá falando que aqueles que praticam o mal, mesmo que vivam bastante, diz lá, né? Se chegam a velhos, os maus, né? Mesmo se cheguem a velhos, ninguém lhes faz caso. No fim, terão uma velhice vergonhosa. E aí continua falando que é melhor morrer jovem como uma pessoa boa do que viver uma vida longa como uma pessoa má. E por que isso? Bom, porque existe a eternidade. Porque há mais nesta vida do que apenas essa vida. Há mais na vida do que apenas essa vida. Faz sentido? E desculpa eu ficar repetindo isso, mas é que é realmente muito importante ver a forma como o 2 Macabeus e o livro de sabedoria nos dão essa perspectiva tão clara de como enxergar essa vida como cristãos. E uma das principais lições que podemos tirar de tudo isso é que é isso. Há mais na vida do que apenas essa vida. Mas Deus nos tem na palma de sua mão. E isso significa que, mesmo que tenhamos uma vida curta,
É melhor uma vida curta, vivida de forma justa e virtuosa, do que uma vida longa desperdiçada. É melhor, como diz lá, não ter filhos do que ser injusto ou maldoso. Ao mesmo tempo, filhos são uma bênção, e uma vida longa também é uma bênção. Então vamos rezar por todas essas coisas, né? Vamos rezar pelos casais que desejam ter filhos, rezar por todos nós para que tenhamos uma vida longa, mas acima de tudo, a prioridade máxima, o que é mais importante, é escolher a Deus. Porque nada, nada tem mais valor do que Ele. Então melhor uma vida curta, onde escolhemos a Deus, do que uma vida longa, onde não escolhemos a Deus. Espero que não tenha ficado confuso. Nossa, que dia, hein? Que dia, que bênção incrível recebemos hoje com essas leituras. Eu acho elas tão... Chega, né? Já chega de falar, já chega de ficar se repetindo. Eu tô rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.